Olá, bem-vindo ao especial Tá Explicado deste fim de semana. O debate sobre a Lei de Segurança Nacional voltou com tudo nos últimos meses. Críticos defendem uma revisão da norma que foi criada antes da Constituição de 88. Você sabe o que a legislação prevê e por que causa tanta polêmica? Eu vou te explicar. Tem economia também com a elevação da Selic, a taxa básica de juros depois de 6 anos de quedas consecutivas. Você vai entender o que é exatamente a Selic e qual a importância dela. E para finalizar, eu vou explicar como é feita a salsicha. Apesar de adorada por tantos, a fabricação da iguaria vive cercada de boatos. Há quem diga que as salsichas contêm papelão e até carne de cavalo. Será que é verdade? Tudo isso a partir de agora. Tá explicado. A Lei de Segurança Nacional foi sancionada em 1983 pelo general João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura militar. Ela define os crimes que atentam contra a segurança nacional e a ordem política e social como atos que lesam ou ameaçam a integridade territorial e a soberania nacional, o regime democrático e o Estado de Direito e os chefes dos poderes da União. Na época em que foi criada, a legislação tinha como objetivo proteger a nação de ataques internos, geralmente promovidos por movimentos de oposição. Com o fim do regime militar, sobretudo após a promulgação da Constituição, que prevê a liberdade de expressão, a lei passou a ser pouco usada. Porém, recentemente, ela voltou ao centro das discussões e tem sido requisitada tanto por apoiadores como por opositores do governo. Para especialistas, uma das explicações está num ambiente de incertezas políticas e econômicas que se intensificaram com a pandemia. Nos últimos meses, a Lei de Segurança Nacional foi usada em diversas situações, como em inquérito que investiga as manifestações favoráveis à intervenção militar, em solicitação de abertura de inquérito contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, ao declarar que o Exército estava se associando a um genocídio durante a pandemia, e na prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, após divulgação de vídeo com ataques aos ministros do Supremo. O uso indiscriminado da lei tem levado a questionamentos sobre a constitucionalidade de alguns trechos, e integrantes do STF já deram sinais de que podem discutir uma possível alteração. Já para o professor Elival Ramos, especialista em direito constitucional, o maior problema não está no conteúdo da lei, mas na forma como ela é interpretada. Eu vejo que há muita sensibilidade para certas coisas no terreno do debate público. Não pode haver. Uma coisa é o debate privado, outra coisa é o debate público. No debate público, vale mais a liberdade. Se as pessoas cometerem abuso ou se excederem um pouco, vão ser repudiados por quem participa do debate. Essa é a maior sanção, né, do que qualquer outra. Né? Agora, usar a Lei de Segurança Nacional porque usou uma palavra muito forte, porque ofendeu a honra, é evidente que é um mau uso da Lei de Segurança Nacional. O problema não é declará-la inconstitucional, é aplicá-la corretamente. Não acho que ela seja no seu todo inconstitucional, embora me pareça que seria adequado uma revisão. Tá explicado. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e serve de referência para todas as demais taxas de juros do país, como empréstimos, financiamentos e investimentos. É a ferramenta usada pelo Banco Central para domar a inflação, que é a variação de preços em um determinado período. Quando a inflação está alta, a tendência é que o Banco Central eleve a Selic. Com juros mais robustos, o consumo tende a diminuir, forçando os preços a caírem. Já quando a inflação está baixa, sinal de que a economia está desaquecida, o BC reduz a Selic para estimular o consumo. Para tentar aquecer a economia, ainda mais fragilizada pela pandemia, o Banco Central iniciou sucessivas reduções na Selic, passando de 14,25% em 2015 para 2% no ano passado, o menor patamar da história. E assim permaneceu até março, quando o Copom elevou a taxa para 2,75%. Mas por que essa reviravolta? Quem explica pra gente é a jornalista e especialista em economia, a Denise Campos de Toledo, que é apresentadora, enfim, comentarista também aqui da Jovem Pan. Denise.
Bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Mas o Banco Central teve de retomar a elevação dos juros básicos porque se percebeu que a inflação não estava pressionada apenas temporariamente. Aí as projeções de inflação começaram a encostar muito no teto da meta deste ano, que é 5,25%, com projeções piores também para o ano que vem. Aí o Banco Central tem de elevar os juros para calibrar a demanda mais à frente, o impacto demora um pouquinho para aparecer e através dessa calibragem ele conseguir controlar mais a inflação e talvez até estimular a entrada de dólares aqui no Brasil, investimentos com os juros mais altos. Qual que é o impacto desses aumentos, se forem acontecer de forma sucessiva, para a economia brasileira? Olha, o mercado já está prevendo até um aumento maior do que o sinalizado pelo Banco Central. O Banco Central, o Copom, sinalizou 0,75% de aumento na próxima reunião. O mercado já trabalha com 1 ponto, com a Selic podendo chegar a 6% no final deste ano. Isso tem impacto negativo sobre o ritmo de recuperação da economia, na medida em que tende a esfriar a demanda, o crédito fica mais caro. Então é o dilema que o Banco Central tem de resolver. Aumenta os juros para controlar a inflação e evitar um mal maior. Que acerte na dose então, né, Denise? Exatamente, pelo menos isso. Obrigada, viu, pelas informações. Tá explicado. As salsichas são alimentos industrializados compostos de carne, geralmente aves e suínos, miúdos, gordura, temperos e substâncias químicas que dão um sabor característico e conservam o produto. Mas não vá pensando que as carnes são de primeira, não. Geralmente são sobras de cortes tradicionais e até 60% da iguaria pode conter a chamada carne mecanicamente separada, que é aquela que fica grudada nas carcaças. Segundo a Associação Brasileira de Alimentos, os ingredientes são previamente congelados e depois moídos e processados até obter uma massa homogênea. Na etapa seguinte, o produto ou é embutido em tripas ou é colocado em tubos, onde ganha forma. Na sequência, as salsichas passam por cozimento, resfriamento e são banhadas em corante natural de urucum, que confere a cor avermelhada. Mas atenção, ainda que nas fábricas as temperaturas de processamento garantam a eliminação de micro-organismos, a orientação é sempre fervê-las antes de consumir. Bem, tá certo que o processo de fabricação das salsichas não é daqueles de dar água na boca, mas daí dizer que são usados ingredientes duvidosos como papelão, carne de cavalo e até insetos, já é exagero, né, gente? No Brasil, todo o processo de produção deve seguir os padrões de qualidade do Ministério da Agricultura e a fiscalização, tanto no ambiente industrial como nos estabelecimentos comerciais, é feita pela vigilância sanitária. Na hora de comprar, verifique se há o selo de inspeção. Mas então, de onde vem essa má fama das salsichas? Como são feitas a partir de uma mistura, o consumidor não consegue identificar o que tem no produto só de olhar. Daí surgem os mitos. Além disso, o processo de produção é pouco conhecido, o que reforça os boatos. Há quem diga que eles teriam começado no século XIX, depois que o chanceler alemão Otto von Bismarck disse que as leis são como salsichas, que seria melhor não saber como são feitas. Boatos à parte, de uma questão nem os fabricantes podem discordar. As salsichas são alimentos processados, feitas com produtos químicos e ricas em sódio e gordura. Por isso, o consumo exige moderação. Tá explicado? Até a próxima. Tá explicado.